Cara, eu curto demais histórias de heróis, mas o que eu não sabia é que eu não estava sozinho nessa. O mercado dos heróis tem sido muito lucrativo. Para você ter uma ideia, os 23 filmes do universo cinematográfico da Marvel lançados entre 2008 e 2019 arrecadaram mais de 22 bilhões de dólares com bilheteria. Cara, isso é muita grana. Os heróis da ficção têm alcançado a admiração de muitos, mas hoje, no Realidade Aumentada, vamos falar do herói mais popular da história da humanidade. E a melhor parte é que ele é real. Quer conhecê-lo? Então partiu! Realidade Aumentada. Uhul! Quinto episódio do Realidade Aumentada e nós tá como? Eu já li muita coisa na minha vida e as minhas primeiras leituras foram HQs e mangás. Para mim, tudo aquilo era top. Nuvens douradas, armaduras ligadas a constelações, mutantes espalhados pela Terra. Na ficção, os heróis utilizam seus superpoderes para realizar coisas extraordinárias, tipo soltar teias, raios, invisibilidade, voar, ficar verde e forte ou coisas do tipo. Alguns, contudo, não têm superpoderes. Eles usam a tecnologia ao seu favor, utilizando armaduras high-tech e armas de última geração, como por exemplo, o arco e flecha. Cara, é sério que esse maluco acha que vai enfrentar as inimigas só com arco e flecha? O cara tem que destruir o cara que vem ameaçar o planeta e pega um arco e flecha. Só que agora, nós vamos elevar o nível da conversa e vamos parar de falar dos superpoderosos e falar do Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que ele vai surpreender você. Tudo começou quando o primeiro ser humano foi infectado com o vírus letal. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá e assiste e volta depois, porque se não assistir o vídeo anterior não vai adiantar de nada. Assim que Deus descobriu que a humanidade havia sido contaminada pelo anjo rebelde, ele prometeu um bebê que nasceria e colocaria fim no ciclo mortal iniciado pelo pecado. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ei, mano, tem certeza que essa voz não é um superpoder? A humanidade esperou aflita por milênios, até que a profecia do descendente se cumpriu. Todos esperavam um menino que viesse com a força descomunal, habilidades de voo, que desferisse raios contra seus adversários, mas ali estava um simples bebê, igual a qualquer outro. E isso era o mais impressionante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Cara, o herói dos heróis não se utilizou dos seus superpoderes para obter vantagem sobre os seus inimigos. Pelo contrário, para salvar a humanidade, ele teve que abrir mãos dos seus poderes. E quando eu descobri isso aí, eu fiquei fanzaço dele. Eu que curtia tanto as vantagens e os poderes dos heróis, fiquei fascinado ao descobrir que o que faz um verdadeiro herói não são as suas habilidades superiores, mas a sua capacidade de ser igual. Um herói não é alguém que age por amor ao poder, mas sim pelo poder do amor. Quando eu saquei isso, foi tipo... Uau, cara! Até aquele momento, eu era fascinado por personagens tão fortes que eram quase intocáveis. Quase nada poderia feri-los. Mas agora, eu fiquei impressionado com um herói cheio de cicatrizes. Cicatrizes conseguidas na missão de salvar gente de verdade, como eu e você. Ultimamente, eu comecei a perceber que os grandes heróis da humanidade são de carne e osso, e não usam superpoderes para combater o mal. Eles usam coragem, empatia, alegria e, sobretudo, usam o amor. Eles se arriscam para salvar, assim como o herói dos heróis o fez. Mas você pode dizer, Diego, tem um problema aí. Jesus tinha superpoderes, cara.
A Bíblia fala que ele fez muitos milagres. Tá, beleza. Vou te confessar. Na verdade, ele tinha um único superpoder. Ele tinha a oração. Quem fez tudo aquilo não foi ele, foi Deus. E para você ter certeza que não era algo que estava nele, mas sim no Pai, veja o que a Bíblia diz sobre Paulo, um dos seguidores de Jesus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Extraordinária mesmo é essa voz, papai. Essas coisas também podem acontecer com outros. Mas não se engane, mano. É como dizem por aí. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pegou a referência? Todos esses milagres foram por dois motivos. Primeiro, para beneficiar os outros e não para se exibir como o salvador da pátria ou o herói do dia. Jesus e seus discípulos nunca usaram os milagres para benefício próprio ou para impressionar as pessoas com os seus poderes. O que eu acho que a maioria de nós faria no lugar deles. Segundo, estes milagres eram para mostrar que Jesus cumpriu a profecia sobre o descendente de forma indiscutível. Para você ter uma ideia, um matemático chamado Peter Stoner calculou a probabilidade de alguém nessa terra cumprir apenas 8 das principais profecias, não eram todas não, só 8, que a Bíblia fez sobre o descendente. Agora, pega a visão. As chances eram de apenas 1 em 100 trilhões. É isso aí, 1 em 100 trilhões. Esse número é milhões de vezes maior do que o total de habitantes que já passou por toda a Terra. Para você ter uma ideia, é como se eu cobrisse toda a superfície do estado do Amazonas com pilhas de moedas de R$1 numa altura de mais ou menos 20 centímetros e marcasse uma dessas moedas. Depois, eu levaria você até lá num avião e te mandaria pular de paraquedas na região do estado, qualquer que fosse o lugar, para achar a moeda marcada. Pensa que é difícil de achar? Calma! Eu esqueci de te avisar. Você tem apenas uma única chance para encontrá-la. Essa era exatamente a chance de Jesus ser o Messias profetizado na Bíblia. E adivinha? Ele era. Deus queria que tivéssemos certeza que não iríamos ter dificuldade de reconhecer que Jesus era o herói prometido por ele desde o princípio. Mas acredite, ainda tem gente que duvida. Veja o que C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, disse certa vez. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça sua escolha, ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Galera, eu queria contar um segredo para vocês. Eu era um cara absurdamente perdidão e vivia minha vida fugindo da realidade, procurando heróis para me espelhar neles. Mas desde que eu encontrei o herói dos heróis e ele me salvou, eu entreguei a minha vida a Deus e tenho certeza que seria muito massa se você fizesse agora mesmo a mesma coisa, bem aí onde você está. Se esse for seu desejo, deixa eu orar por você. Pai, do outro lado da tela tem alguém que eu não conheço. Eu não sei qual é a história dele, mas nós compartilhamos a mesma necessidade de um herói. Haja na vida dessa pessoa, atue na vida dele ou dela, e seja o herói dos heróis do seu viver, em nome de Jesus. Amém.